Muito bem, irmãos. O nosso vídeo de hoje é sobre a busca do Santo Graal. Eu vou explicar para vocês direitinho isso aí porque é um assunto bastante cativante. Eu quero trazer um pouco da história real e das lendas que envolveram esse Santo Graal. Santo Graal foi um nome dado ao cálice que Jesus usou na Santa Ceia e que depois José de Arimateia teria guardado e posto nela o sangue de Jesus Cristo durante a crucifixão. Tempos depois, esse graal teria passado por várias mãos na Terra Santa, certo? Até que depois ele foi chegar na Europa e lá teria ficado num castelo encantado. Essa é a lenda. Nós sabemos que o Santo Graal ele vem do francês antigo, que significando uma tigela usada nas refeições dos aristocratas daquela época. De ta distance à la mienne. Diz uma lenda que é ainda da Idade Média, contada no livro Le Conte de Graal, o conto do Graal, do autor era Chrétien de Troyes, francês. Conta nesse livro que um jovem chamado Percival, cansado já de cavalgar o dia inteiro, ele sentiu necessidade e muita vontade de dormir. E já estava anoitecendo quando ele viu um castelo. E esse castelo estava com os portões abertos e ele entrou. A porta que está aberta, pode entrar, Então ele foi recebido por um tal rei pescador. E esse rei convidou ele para a ceia que iria acontecer em instantes. Então, antes do banquete iniciar, duas crianças cruzaram a sala. Passou primeiro um menino levando uma grande lança. E a ponta dessa lança sangrava como se estivesse vivo. E logo depois veio uma menina muito bem vestida, majestosamente vestida, trazendo um vaso de ouro puro. E nesse vaso estava lá incrustado joias das mais preciosas da terra, seja uma coisa de altíssimo valor. O clarão era tão intenso dessa joia, desse vaso, que até as velas do castelo perdiam brilho. Então Percival ficou ali deslumbrado com aquilo tudo. Mas assim, por timidez, ele não quis saber o que aquilo significava, Também não era assunto dele. Então, correu a lenda de que aquela lança que sangrava era a mesma lança usada pelo soldado Longinos, para rasgar o lado de Jesus. Você lembra disso? Quando da crucifixão de Jesus, veio lá o soldado com a lança e furou Jesus para ver se ele ainda estava vivo. Pois bem, continuando. No dia seguinte, grande ceia, Percival seguiu a sua viagem. Essa cena, no entanto, ela não saiu nunca mais da cabeça do Percival. E certo dia, ele decidiu reencontrar aqueles tesouros. E além de reencontrar os tesouros, ele queria desvendar os segredos que tinha naquele simbolismo, mesmo que isso lhe custasse a vida. Então foi assim que a busca pelo Graal acabava de acontecer, iniciava ali. Essa lenda ela foi escrita por volta de 1190. É claro que o livro não deixava muito claro muitas coisas que eram contadas naquela obra, Como, por exemplo, que vaso dourado era aquele? Quem era o rei pescador? Por que aquela lança sangrava? E, por fim, que fim levou à busca do Percival? O livro não deixa claro essas coisas. O fato é que anos depois, aquele autor, Chrétien, morreu e deixou todas essas questões em aberto. Porém, esse foi o primeiro relato sobre o Santo Graal. Na Bíblia, para que vocês tenham ideia, não temos uma única citação do Santo Graal e nem de seus poderes sobrenaturais. Então, aquilo que começou como uma ficção foi se transformando numa peça central da mitologia cristã. Um objeto divino com poderes miraculosos e capaz de diminuir a distância entre Deus e os homens. Então, esse Santo Graal,
ele chega ao nosso tempo ainda, despertando muitas reflexões e muitos mistérios. Alguns filmes se basearam nessa lenda e ao menos 34 deles fizeram muito sucesso. Por exemplo, Indiana Jones, Nightfall, A Guerra do Santo Graal, O Código da Vinci, entre outros. Não vou citar muito aqui para não alongar o vídeo, tá bom? Então vamos falar aqui das raízes medievais dessa lenda, né? Alguns estudiosos creem que o Santo Graal seja um assunto arqueológico cujos rumos podem ser traçados desde a antiguidade até os dias de hoje. Outros estudiosos entendem que seja um símbolo esotérico, ou mesmo um ideal filosófico. Outros creem que nunca passou de uma fantasia literária. Esse autor, Chrétien de Troyes, ele escreveu também romances sobre as lendas do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Você já deve ter ouvido falar disso aí, né? Esse rei Arthur é um personagem literário da cultura medieval britânica, na Alta Idade Média. Pois bem, no fundo, os escritores daquela época, eles tinham, assim, por hábito citar autoridades, para valorizar mais a sua obra, né? Tanto as autoridades reais como as imaginárias, que era para dar força justamente às obras literárias. O fato é que ninguém sabe ao certo se o Chrétien inventou o Graal ou se ele se inspirou em alguma narrativa antiga, antes dele, né? Na verdade, criou-se a crença de que o Santo Graal possuía poderes sobrenaturais, como, por exemplo, o dom de curar feridas, de exorcizar demônios, de revelar segredos apocalípticos, etc. Era como se o Santo Graal pudesse ligar o plano material com o plano metafísico, ou seja, uma ponte entre o ser humano e o divino. Vamos falar aqui também dos Templários. O Papa Urbano II elaborou um plano para reconquistar a Terra Santa. Nessa época, vamos dizer assim, estávamos em 1096 e os muçulmanos eles tinham domínio daquela área. O Papa então convocou os cristãos da Europa e daí nasceram os Templários. Houve então a primeira invasão, que ficou conhecida como a Primeira Cruzada, e o resultado foi a conquista de parte do território onde hoje fica Israel e a Palestina. Quer ver que uma história ali antiga, né? Contudo, esse território ainda ficara sob litígio, certo? E não era seguro para ninguém, para os cristãos principalmente ali instalados. Em 1118 foi fundada em Jerusalém a Ordem do Templo. E qual era o objetivo? Era justamente proteger os peregrinos cristãos que visitavam aqueles santuários, aqueles locais santos para os cristãos, né? Os membros da ordem, eles uniam o treinamento militar às regras monásticas. Então, além dos votos de pobreza que todos tinham que fazer, da castidade também que eles tinham que jurar lá, eles juravam defender a fé a golpe de espada. Mas apesar do voto de pobreza, essa ordem do templo ela adquiriu uma especialidade que não tinha nada a ver com São Francisco. Eles quiseram ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro muito. Então, por séculos, se dedicando à proteção dos cristãos, eles receberam muitas doações de terras e dinheiro de muitos nobres, além de joias, ouro, essas coisas. Eles também ficavam isentos de impostos e por conta disso eles foram montando uma frota naval que se tornaria a maior de qualquer país dito cristão, né? O sucesso na área financeira foi tão grande que esses defensores de Cristo, entre aspas, viraram banqueiros. Olha só como as coisas vão se desviando. Então eles emprestavam dinheiro, recebiam depósito e controlavam os investimentos das pessoas, com o intuito de administrar essas fortunas, né? Dessa forma, a influência política dos templários cresceu junto com a sua riqueza. No século XII e no século XIII, a ordem já agia como conselheira e diplomata nas cortes dos reis e até mesmo no Vaticano, compartilhando segredos de Estado e contando com todos os privilégios legais.
É claro que esse poder imenso gerou alguns inimigos, poderosos também. Então a situação deles, chamado Templários, né, piorou em 1291, quando os muçulmanos, após 2 séculos de luta, expulsaram os cristãos da Terra Santa. E foi assim que nas primeiras horas, né, do dia 13 de outubro de 1307, o rei Filipe o Belo, né, rei da França, mandou prender todos os monges guerreiros do país sob a acusação de heresia. Heresia, para quem não sabe, é divergência em ponto de fé ou doutrina religiosa. Pois bem, as acusações incluíam culto ao demônio, homossexualismo, insulto à hóstia e esses crimes que na Idade Média eram motivos até para a pena de morte. Então, segundo alguns estudiosos, a maior parte das acusações eram só calúnias mesmo. Disse um medievalista inglês chamado Malcolm Lambert, no seu livro Heresia Medieval, de 1992, que nenhum historiador de renome admitirá como verdadeira essa miscelânea de tolices. A verdade é que aqueles pessoal que lutavam para manter a Terra Santa, né, chamados monges guerreiros, sob tortura e com medo, muitos deles se declararam culpados para escapar de alguma pena mais grave, né? Vários morreram nas câmaras de tortura, né? ou em calabouços, ou mesmo nas fogueiras da Inquisição. O Papa Clemente V, ele extinguiu oficialmente, em 1315, essa ordem do templo, né? Depois de tanta confusão, tanta polêmica. E aí ele transferiu parte das propriedades que estavam em nome dessa ordem justamente para o rei da França, o tal Felipe o Belo, né? Foi de fato o seu maior algoz. Então, para nós, a história mostra muito claramente que esses monges guerreiros eles foram perseguidos e dizimados por motivos meramente políticos e econômicos. Por quê? Porque esse Felipe o Belo estava quebrado, estava financeiramente liquidado. Então ele arrumou essa confusão toda para pegar dinheiro, para pegar a fortuna desse pessoal. Além do mais, acreditava-se, né, que os tesouros acumulados pela essa ordem do templo eram infinitamente maiores do que aquilo que foi confiscado. Ou seja, ele pelo menos pegou uma parte, né, ele deu para se segurar. Então vamos falar aqui do Santo Graal no renascentismo. O Renascimento, para quem não sabe, foi um movimento cultural que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI. Esse movimento ele marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então ele surgiu numa época de grandes transformações culturais, uma nova forma de viver e de enxergar o mundo, né? A visão teocêntrica, Deus como centro do universo, estava dando lugar ao pensamento antropocêntrico que colocava o homem no centro do universo e não Deus. Então foi uma tremenda uma mudança. Esse movimento ele tinha ao mesmo tempo um caráter filosófico, mas também tinha um caráter artístico, científico e até literário. Então nessa onda toda o Graal ficou meio esquecido, né? A onda medievalista saiu um pouco da moda, pessoal da Idade Média, né? Porém, o que é poderoso nunca sai de moda facilmente, né? Então o mito do cálice sagrado, ou seja, o Santo Graal, voltou com a força total. E o seu retorno inspirou várias obras do romantismo, né? Como, por exemplo, a ópera Parsifal, do compositor alemão Richard Wagner. Foi um sucesso imenso, né? E foi justamente esse Parsifal, é o mesmo que encontrou lá com o Rei Pescador. Então não demorou para que alguns escritores escrevessem que a ordem do templo estava servindo de fachada para uma seita pagã que adotava o Graal como uma espécie de ídolo satânico. Aí já vai na imaginação das pessoas. Então, por causa dessa narrativa, a matança dos templários não era tido como injusta, né? Se levasse
encontra essa narrativa. Ela não seria injusta, mas somente uma reação justificada da igreja contra esses conspiradores demoníacos, né? Vamos falar aqui de mais lendas do cálice, né? Do Santo Graal. Depois do livro Le Conte de Graal e de Chrétien de Troyes, a lenda ganhou novas interpretações. Em 1920, a inglesa Jessie Weston pensou numa ideia sexual. Queria aparecer, né? E ela disse lá que o vaso seria um símbolo de uma vagina e que a lança sangrenta era nada mais, nada menos que um pênis soltando o seu sêmen. Já na década de 1980, veio um pastor anglicano chamado Lionel Fenthorpe e ele sugeriu num livro dele, o livro chamado The Holy, que é o Santo Graal Revelado, que esse cálice teria sido trazido à Terra por uma nave espacial. Imaginação fecha, né? Também surgiu uma tese bem exótica e controversa, né, no livro do Santo Graal e a Linhagem Sagrada, já de um outro autor, outros autores, né, chamado Michael Bajen, Richard Leigh e Henry Lincoln. E ali ia as coisas acontecendo aos borbotões, né? O original desse livro foi publicado em Londres em 1982 por um fulano chamado Jonathan Cape. Os críticos reclamaram da lógica do livro, onde certas suposições viraram certos argumentos. É o caso, por exemplo, dos evangelistas que se referiram a Jesus como um rabino, porém, na antiga Judéia, os rabinos tinham que ser casados. Logo, Jesus deveria ter uma esposa, que essa esposa seria justamente Maria Madalena, aquela pecadora que Jesus salvou do apedrejamento. Nós lemos no capítulo 1 de Mateus que Jesus era descendente dos reis Davi e Salomão. E Salomão era filho de Davi. Portanto, Jesus tinha sangue real. Isso era uma referência à linhagem terrena de Cristo. De suposição em suposição, os autores chegaram à hipótese de que a crucificação foi uma farsa. Pessoal, é terrível, né? Mas hoje a gente vê muito fake news, né? Na cabeça deles, Jesus seria herdeiro do trono de Jerusalém e teria fugido para a França com a esposa e os filhos. Nessas alturas, Jesus já era casado, Maria Madalena tinha filho, tinha não sei o quê. Os descendentes de Jesus teriam vivido com os merovingios. Esses merovingios eram uma dinastia francesa, a antiga Gália, né? Onde estão localizados atualmente a França e a Bélgica e uma parte da Alemanha e da Suíça. Tá? Era nesse território que dizem que Jesus foi morar com seus filhos e Maria Madalena. Eles reinaram, os merovingios, né, nos primeiros séculos da Idade Média e foram perseguidos pela Igreja Católica, que temia perder o seu poder sobre os fiéis, justamente por conta dessa situação. Jesus estaria com eles. Por essa narrativa, os herdeiros de Cristo teriam sobrevivido graças à proteção dos templários, aquele mesmo que foram perseguidos. Essa incrível fantasia agradou a muitas pessoas, né? E terminou inspirando a obra do grande escritor chamado Dan Brown, que ele escreveu o Código da Vinci. Esse Código da Vinci que eu li, e muita gente leu, porque nessa época 17 milhões de exemplares foram vendidos no mundo inteiro. Desse livro saiu um grande filme chamado também do mesmo nome, o Código da Vinci, com a direção de Ron Howard. Eu até recomendo que, quando for possível, você assista esse filme. É cheio de fantasias, né? Tudo indica que essa lenda do Graal ainda vai render muitos livros, peças de teatro, vai render filme, uma série de coisas. Porque o assunto é bem forte. Tanto que já se passaram mais de 800 anos e ele continua a chamar a atenção de todos. Por longos anos, além do Graal, alguns fiéis juravam possuir um dente de Jesus, um dente de leite de Jesus, essas coisas. Outros que dizem que tinha a cabeça de João Batista, que tinha sido decapitada, estavam guardando.
Outros dizem que tinha um prepúcio de Jesus, né, que foi tirado lá na circuncisão, né, quando todo menino hebreu tinha que fazer essa circuncisão. Outros dizem que tinha os cabelos de Maria, né, em algum lugar lá tinham pegado o cabelo de Maria e guardavam. Então é a fantasia imperando, né. A veneração de relíquias, de certa forma, ela era apoiada pelo Vaticano. Mesmo depois da Idade Média, era apoiada. E no Concílio de Trento, de 1545, o poder desses objetos sagrados ele foi reafirmado como um dos dogmas da fé católica. Contudo, a Igreja jamais aceitou oficialmente a crença no Santo Graal. Tá? Ela nunca definiu isso. Eu lhe trouxe um assunto bem interessante para você refletir. Não foi para lhe confundir, foi para lhe explicar. Tá bom, irmão? Fique aí na paz de Deus. Shalom. Les mondes où malgré moi je plonge sont comme un tunnel.